Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Se seu olhar muda, tudo muda. Apoio Instituto Viva Infância. Papo de Criança. Olhar a criança, olhar o seu ponto de vista. Fala-se tanto sobre a criança, faz-se tanto pela criança, mas será mesmo que temos escutado o que realmente são as diversas infâncias? Temos escutado as crianças? Vamos conversar hoje sobre delicadezas e também suas chateações, no Papo de Criança com Cláudia Mascarenhas. Aí vem o Papo de Criança com a Cláudia Mascarenhas. Olá, eu sou Cláudia Mascarenhas, com mais um bate-papo de criança. Se seu olhar muda, tudo muda. Para compor o bloco sobre os cuidadores e o cuidado, nós temos o orgulho de trazer para vocês hoje duas mulheres indígenas das comunidades Tuxá e Pataxó, que vão trazer para a gente muito ensinamento sobre as questões da infância, da comunidade, da transmissão, dos cuidados em suas comunidades. E nós temos muito que aprender sobre isso. Então, eu apresento a vocês Itainara Tuxá. Ela é uma mulher indígena, psicóloga, graduada pela Universidade do Estado da Bahia, membro da ABRAPSE, Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos. Nós temos também Samei Pataxó. Ela é graduanda em secretariado executivo, faz parte do grupo de pesquisa PET, Comunidades Indígenas da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, e ela é coordenadora do NEI, Núcleo de Estudantes Indígenas. Então, com vocês, Tuxá e Pataxó, e vamos aprender muito com isso. Eu gostaria que vocês já iniciassem contando para a gente um pouquinho da comunidade de vocês, né? Da comunidade Tuxá, da comunidade Pataxó, que vocês fizessem esse apanhado mais geral, para localizar quem está escutando a gente sobre o lugar que vocês vêm, né? O lugar que vocês fazem parte. Bom, como bem apresentada, né? Eu sou Itainara Tuxá, sou do povo Tuxá aqui no extremo norte da Bahia, que fica localizado em Rodelas. Gostaria de saudar a todos presentes, ouvintes, e só para contextualizar que nós Tuxás, hoje, nós vivemos em uma nova Rodelas. Há 30 anos atrás, né, Rodelas foi uma das cidades replantadas devido à inundação da construção da barragem de Itaparica. E nós, em questão de território, nós tínhamos uma localidade e hoje nós nos encontramos em outra, indígenas sem terra, apesar de termos sido reassentados pela CHESF, e hoje nos encontramos em processo de retomada do nosso território ancestral, que é o de Zorobabé. Aham, sim. Samei. Eu sou Samei Pataxó, né? Sou do povo Pataxó, vivo na aldeia Coroa Vermelha, no município de Santa Cruz Cabral, no extremo sul da Bahia, onde a gente tem mais de 900 famílias. Nesse momento, né, de pandemia, é meio complicado você estar em isolamento, onde você vive na comunidade, que todo mundo vive junto, né? Aquela, como a gente gosta de dizer, aquela aglomeração boa, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é família, todo mundo é parente. E sou mãe, né, de 2 meninos, um fez 5 anos mês passado, tem um outro tem 11 anos, né? São 2 crianças maravilhosas, bem ativas, né? Principalmente o pequeno. E estamos aí para poder estar contribuindo. Aham. A minha cidade onde eu moro foi onde foi celebrada, né? A primeira missa do Brasil, né? Onde que Cabral descobriu o Brasil, né? Não sei se você já tem algo, não sei se você acha algo que é dos outros, né? Mas é essa história aí onde Cabral descobriu o Brasil. Aham, certo. Vocês falaram aí, eu já queria pegar uma parte do que vocês estão dizendo, que é
como está sendo para vocês, dentro dessa epidemia, né, dessa pandemia, como o Samir falou, que vocês vivem juntos, né? É uma aglomeração boa, né? A gente tem aqui conversado com outras culturas, onde também as pessoas vivem muito juntas, e para elas tem sido, na verdade, uma coisa muito interessante, porque elas não precisaram ficar separadas os avós não precisaram ficar separados dos netos, não ficaram separados dos tios, não ficaram separadas, né? Como nós que vivemos em culturas onde cada um está em sua casa separadamente, a gente ficou mais separado ainda, né? Então, assim, fala para a gente como é que está essa parte para vocês. Assim, nós que temos essa experiência e sentido de coletivo muito forte, e aí eu trago enquanto realidade Tuxá, né? Como eu falei, nós temos a aldeia dentro do município de Rodelas, porém nós estamos em processo de retomada do nosso território ancestral, que fica a uns 16 quilômetros da cidade. Então, para a gente tem sido um pouco mais difícil essa questão do sentido do coletivo, né, das nossas formas de organização, de comungar das mesmas regras, porque nesse isolamento nós temos que ficar restritos somente aos familiares núcleo, né, porque a gente está saindo da cidade para ir para esses territórios, porque lá é organizado através de clãs, né, de troncos, então a gente tem plantões, a gente nunca deixa aquele território abandonado, sem ninguém. A gente tem os plantões das famílias, então essas famílias vão aos territórios. Então, para a gente tem sido um pouco difícil essa questão do distanciamento, principalmente porque é através dessas relações que a gente vai fortalecendo a nossa cultura, principalmente para as crianças, que aprendem muito, né, vendo o modelo de outros adultos. Sim, mas é uma circunstância, Tainara, específica que você está contando, justamente pela injustiça, certamente, que o seu povo está vivendo, não é isso? É exatamente isso mesmo. Nesse processo, né, a gente vê o recorte de 2 gerações, e a gente consegue também perceber os impactos psicológicos, inclusive, desse mega projeto que foi a construção da usina, não só para a comunidade indígena, mas para aquelas comunidades que viviam ali, né, os ribeirinhos, à beira do rio. Outras cidades também foram replantadas, foram 7 ao total atingidas, então nos discursos, tanto dos mais velhos que perpetuam acaba passando para os mais novos, esse lamento, essa lamúria. A gente pode até perceber indícios, assim, de processos de depressão, por exemplo, né, quando eles relembram a antiga aldeia, onde tinha cemitérios ancestrais, onde a gente, fora o impacto ambiental, porque a gente é conhecido como índios canoeiros, não só por causa da pesca, mas porque a gente também pegava essas canoas para ir para a ilha, que era chamada Ilha da Viúva, uma ilha comunitária, né, de agricultura familiar, que hoje não existe mais. E aí traz tanto impactos sociais, quanto do próprio sentido de identificação enquanto sujeito de afirmação indígena. Por exemplo, na construção social, a gente associa o índio à questão de terra, né, de território. Índio tem que ter terra, porque a terra para a gente não é só a terra puramente, como um processo de mercantilização. A terra para a gente é sagrada, é onde a gente consegue elaborar tantas coisas que fomentam a nossa cultura, como a questão de simbologia, a questão cultural, de artesanato, de alimentação, enfim. E a gente hoje é a realidade da maioria dos povos originários, que são povos que não têm suas terras demarcadas, apesar de termos o direito constitucionalmente garantido. A gente tem muitos conflitos relacionados à terra. Nós temos, inclusive, a instituição, né, e aí eu trago o Estado como uma instituição maior, que
de um tempo para cá parece que está havendo um diálogo com ruralistas, garimpeiros, madeireiros, grileiros, usando o aparelho legal, né, do Estado, através de medidas provisórias para estarem legalizando a usurpação, né, a extração dessas terras indígenas e nos colocando em uma posição e situação de vulnerabilidade, não só social, mas como cultural também. Aham. Sim, pois é. Samei. Como a Tainá disse, a questão da terra, né? Que as pessoas sempre acham que a gente luta pela terra, a gente luta pelo território, porque como ela colocou aí, não é só a terra em si, a gente luta pela questão do território, que é algo sagrado que a gente tem. Nossos antepassados estiveram ali, a gente teve ali massacre, a gente teve ali sangramento, a gente teve várias coisas que foram vividas ali, que aquilo pra gente, muitas das coisas que tem ali, é espiritual. Ou seja, a gente não briga só pela terra, a gente briga pelo território, que é algo que é nosso. E em questão dessa questão da aglomeração, como eu falei, né, a minha aldeia fica entre duas cidades, né, que é a cidade de Santa Cruz Cabral e Porto Seguro. Na verdade, é uma cidade turística, onde a BR passa no meio, né, da comunidade. Então, seja mais complicado você se resguardar, né, agora desse vírus, essa questão da aglomeração. E questão de família também é muito complicado, porque, como eu falei, a gente gosta muito de estar junto, estar visitando. Já amanhece o dia, você está na casa de um, tomando um cafezinho na casa de um, você vai na casa de outro, ajuda um aqui, outro ali, e nesse momento você tem que se resguardar. A gente fala que a gente tem que se resguardar, a gente tem nossas medicinas, mas também a gente sabe que a gente tem que ter, porque nós temos os idosos, a gente sabe que esse vírus, ele acaba mais, ele é, na verdade, ele é mais complicado para os idosos. A gente sabe que pessoas mais novas tem um risco, né, de morte, mas a gente sabe que a gente tem livros da nossa comunidade que são muito importantes para a gente. São livros que, se a gente perder, a gente não tem como recuperar. Então, a gente tem esse certo cuidado com os nossos avós, com nossos tios, nossos parentes, né, só, a gente fala que é parente, não é só parente de sangue, é parente que é parente, colega, próximo, e na comunidade acaba todo mundo sendo parente, né? Querendo ou não, se você for procurar um ou outro, todo mundo é parente no final de tudo. E aí, como eu falei que é a cidade turística, né, onde foi celebrada a primeira missa do Brasil, a gente recebe muito visitante, a gente está até com uma preocupação muito grande agora, porque o prefeito do município quer abrir a questão do turismo, e a gente sabe que é muito complicado, porque a nossa comunidade vive de artesanato, a gente sabe que todo mundo precisa, a gente fica naquela preocupação de dar o que comer para nossas famílias. Então, a gente acaba tendo essa preocupação maior. A gente já teve até uma perca, né, de um parente nosso daqui da comunidade, o idoso, a gente tem outro que está hospitalizado, a gente tem essa grande preocupação. E até mesmo com as crianças, né, os cuidados que a gente tem, a gente sendo grande, a gente tem os cuidados adequados, que a gente está lavando a mão, está passando álcool e tal, mas a gente sabe que criança é muito complicado você ter esse cuidado maior com a criança. A criança, ela gosta de brincar, ela gosta de correr, ela gosta de subir em árvore, ela gosta de pegar em tudo, e tudo que ela pega, ela sempre vai colocar a mão na boca, ela sempre vai coçar o olho. Então, os cuidados que a gente tem com essas crianças é dobrado, e com os idosos também, porque se a gente que é grande tem a consciência de que se sair, a gente corre risco de pegar o vírus, e os idosos a gente não tem, é igual criança, né? A gente não consegue controlar, porque a gente fala que tem que ficar em casa, tem que se cuidar, mas eles não vivem dessa forma de ficar em casa, sempre a gente vive o solto, de estar saindo, cuidando, principalmente os idosos que gostam muito de estar na casa do pessoal, saber como é que é. Ah, não, faz um chá ali. Agora mesmo, ontem, a avó do meu esposo teve aqui ontem, né? Eu com a garganta ruim e tal, eu falei, olha, eu vou ficar em casa, que é melhor eu estar em casa, que eu não sei o que é. E eu mesmo me isolar, porque a garganta ruim, inflamada, tava tossindo. Ela teve aqui ontem, ela veio trazer um chá. Que a gente, tudo nosso, assim, na base do chá, tá ali, gripadinho, tossindo, a gente toma um chá. E esses são os cuidados que a gente tem na comunidade, de um tá visitando o outro para saber como é que tá. A gente até mesmo tá ajudando, né? Um ajudando o próximo. E essas são uma das grandes diferenças que eu vejo, porque eu estudo na UFBA, e eu vejo muita diferença de você chegar, tá na cidade, você chega em casa, você não vê um vizinho, você não consegue dar um bom dia ao vizinho, você não sabe como é que o vizinho tá, se você perguntar como é que o vizinho tá, ele já vai achar que você tá querendo tomar conta da vida dele. Mas não é assim, porque a gente vive na comunidade dessa forma, de saber como é que o outro tá,
de querer ajudar, de você amanhecer o dia, tá ali um bom dia, de você brincar, aquela coisa toda, a gente sente essa diferença. Algo que a gente vive na comunidade que a gente não tem como viver na cidade grande. É muito complicado. Eu falo assim, o pessoal lá não vive. O pessoal sobrevive, porque aquilo não é vida de você ficar naquela correria. Aham. Vocês estão falando uma coisa muito importante que eu não queria deixar passar, que é a noção de transmissão, né? Como que para vocês isso deveria ser para a gente um ensinamento, um grande ensinamento, porque com essa história, esse exemplo do Covid, né, é muito incrível, exatamente na questão da transmissão, porque nos países, digamos, chamados, entre aspas, desenvolvidos, né, havia uma escolha, né, que pessoas a partir de 70 anos, entre ter uma vaga no hospital para uma pessoa acima de 70 anos, ou uma vaga no hospital para um jovem, eles deixavam a pessoa acima de 70 anos fora, né? Então, assim, é muito incrível a lição, né, que vocês dão para a gente, que esses idosos são verdadeiros livros, não é? E que perder um livro desse é um impacto cultural muito grande, né? Eles simbolizam, eles significam muito para uma comunidade, deveria significar para a gente também, né? Porque uma pessoa que viveu muito, ela tem muito que ensinar para as outras, né? E na cultura de vocês, mais ainda nessa noção oficial, digamos, né? Que vocês oficializam alguma coisa que deveria ser para todos, vocês oficializam a noção de transmissão e de como é importante uma pessoa mais velha para uma comunidade. Veja bem, né, Cláudia, a gente está falando de tempo, criação e espaço, modo de organização totalmente diferente. Nós somos tidos como atrasos ao progresso do Brasil, isso numa visão não indígena, né? E olha só o que você está dizendo, que esses exemplos deveriam ser considerados. E aí a gente parte de uma visão, né, muito ocidental, burguesa, presa na lógica da urbanização, da industrialização do capitalismo, né? E aí a gente vai para um outro modo de organização que está mais ligado a processos simbólicos, de cosmovisão. E aí, quando a gente pensa essa questão da criança e do idoso, a gente pode estar pensando em dois polos, inclusive na linguagem psicanalista, que é a questão da pulsão de vida e pulsão de morte, né? De um lado, nós temos os idosos, né? Esses anciões, esses senhores detentores dessa memória ancestral e dessa sabedoria, e de outro lado nós temos as crianças, né? Que ainda estão em processo de desenvolvimento, de construção desses signos, desses códigos, dessa cultura, porém a elas cabem esse sentido de protetora e de transportadora dessa cultura através das narrativas, da oralidade, né? Então, as pessoas mais velhas contam, narram para as crianças como um sentido de uma história, né, dessa memória ancestral, de ser passada em geração para geração como forma de resguardar e de ter resistência dessa nossa cultura. Eu falo que essa questão do tempo, da criação e espaço são modos de organização diferentes, né, que vem nessa lógica ocidental, burguesa, de urbanização, industrialização, que é diferente dessa nossa forma de organização, que é mais ligada aos processos simbólicos de uma cosmovisão. E a gente pensar o processo da criança e do idoso é a gente ir para dois polos, e aí eu trago numa linguagem psicanalista a questão da pulsão de vida e pulsão de morte. Porque de um lado nós temos os idosos, né, esses senhores, esses anciões, detentores dessa sabedoria e memória ancestral, e do outro nós temos as crianças, ainda em processo de desenvolvimento, de construção
da identidade, se percebendo enquanto consciência de si como coletivo também, aprendendo os códigos e os signos da nossa cultura. Então, a elas cabe esse papel de ser transportadoras dessa cultura, né? As pessoas com mais idade contam, narram essas histórias como resguarde que vai passar de geração a geração essa narrativa na oralidade, como também mecanismo de resistência cultural. Também quer dar uma palavra sobre isso também? Dessa forma que Tainá colocou, é o que a gente vê, né? A gente tem todo aquele cuidado e a gente tem um respeito muito grande pelos nossos idosos, porque a gente vê, como eu coloquei, a gente vê eles como livro, né? E fora, né, da visão não indígena, tipo, não, eu sou mais velho, já viveu muito, né? Deixar os mais novos, aquela questão de você priorizar os jovens e não os idosos. Não que a gente priorize, que a gente tenta priorizar todo mundo, porque a gente tem um amor, né, grande por todos, mas a gente sabe que a gente ter esse cuidado maior com os idosos, pra gente é muito importante, e como eu venho colocando, é um livro que a gente tem. Se não é eles, a gente não tem a nossa cultura, porque desde criança, desde pequeno, eles vêm passando, como o Tainá colocou, desde criança a gente vem com esse aprendizado, contando história, trazendo ciência, aquela questão toda. Então, se a gente for perdendo esses idosos, como é que nossas crianças vêm, quando for crescendo, vai tendo esse trajeto de sabedoria, de acompanhamento dos nossos povos? Porque tem coisas que até hoje, tipo, eu tenho 26 anos, tem coisas hoje que eu não sei, que minha avó às vezes sabe, que ainda não passou para mim, porque não chegou o momento. Aí se eu venho, eu perco ela, ou seja, acabou, eu não tenho de que tirar, eu não tenho de onde saber, não tem quem vai me passar. Algo que só ela saberia, que poderia passar para alguém da família, que na comunidade a gente tem muito disso, né? É de família, tipo, não, tem algo que a gente passa, né? Tem momentos, tem período, né? Você chegar assim, falou, como você chega e fala, tenho que falar isso para fulano, tem que falar agora. Não, tem que ter o momento certo, tem que ser o lugar certo, na hora certa, não é qualquer momento que a gente tem isso. Então, o cuidado que a gente tem com os idosos é muito dessa forma, de cuidar mesmo. A gente sabe que é algo que se a gente perder, a gente não tem como voltar. A não ser em sonho, né, em espírito, que a gente sabe que volta, né, que a gente consegue. Mas é muito interessante isso que você está dizendo, porque leva a gente ao tema da infância também, porque não só há a importância da transmissão desse livro, né, mas o momento que cada ensinamento é dado é um momento também muito bem pensado, né? Não há um adiantamento. Você disse, eu com 26 anos tem coisas que eu não posso ainda receber da minha avó, né? Então, assim, há uma sabedoria também em que momento a transmissão pode ser feita, não é isso? Isso é tão importante. Para a gente também é uma coisa que a gente está um pouco perdido nisso. Eu digo sempre que se tem uma coisa que a gente pode fazer de bacana com as crianças, assunto de criança, com os adultos, assunto de adulto. A gente está um pouco perdido nisso. E você fala uma coisa muito importante, que é a importância da transmissão, mas de quando cada ensinamento precisa ser passado, né? Então, a gente já entra no tema da infância, aí que eu queria que vocês falassem um pouco mais, e esse outro polo, que é a criança, como é que é na cultura de vocês? Como é que isso é tomado, é visto? São os ritos de passagem, né, quando traz essa questão, e a questão do nosso próprio forma de relacionar com o tempo, que é bem diferente dessa lógica de produção, né, da lógica do trabalho. A gente, no nosso território ancestral, por exemplo, nós não temos acesso à internet, nós não temos acesso a sinal de operadora, nós não temos acesso à televisão. Então, é o tempo da recreação. O que é que a gente tem de processos recreativos, de criação? Como é que a gente consegue estar estimulando essas crianças? Então, as crianças, elas são dadas nesse lugar do espontâneo, né? Da experienciação da liberdade total. Quando a gente pensa, assim, uma criança indígena, se eu pedir para vocês fecharem os olhos,
automaticamente a gente vai ter na nossa mente essa representação de liberdade, da criança correndo, da criança suja, da criança em contato com a natureza, porque de fato é um outro processo para a gente, né? Um outro sentido, uma outra lógica, e aí que perpassa por essa questão de território. Como nos localizamos, como nos inserimos, não só com o meio e as pessoas, mas com essa natureza, com esse território. Então, as crianças, elas têm muito contato, né? E é através também dessa relação com o outro, seja o outro mais velho, ou seja, qualquer outro, é a questão da aprendizagem, do quanto que aquela criança aprende estando ali no cotidiano, né? Estando ali, como a gente não tem internet, as crianças não ficam o tempo todo em celulares, em computadores e tudo mais. Essa questão da natificação é importante para processos de recreação, de inventar. Aí eu trago o recorte de geração, por exemplo, que essas histórias a gente escuta em rodas de conversa, né? E semana passada, uma anciã estava falando que as crianças da antiga Rodelas, do chás da antiga Rodelas, elas eram criadas na beira do rio. Então, elas aprendiam muito novas a nadar, a caçar, e também aprendiam a fazer essas ferramentas de caça. Então, é muito nesse lugar do que a gente faz, quais recursos a gente tem, e se localiza dentro dessa lógica que não opera as tecnologias, dentro de uma visão mais de produção. Essa questão que Tainá trouxe, né, da vivência, que eu falo, como eu moro entre duas cidades, a gente vê a diferença quando a gente vive dentro da comunidade mesmo, daquela que a gente vê, que tem mar, tem rio, aquela questão toda, que é uma comunidade urbanizada, né? Eu falo assim, porque aqui onde eu moro, eu tenho mais acesso à internet, a sinal de telefone, à televisão, à energia. Mas isso não é a realidade de nossas comunidades, de todas as nossas comunidades. A gente vai ter comunidade que não vai ter nada disso, nem energia, nem água vai ter, a não ser água do rio. A gente tem muito essa realidade. Eu falo, quando a gente está aqui na nossa comunidade, que a gente mora na comunidade urbanizada, a forma que as crianças vivem é totalmente diferente, porque o espaço acaba sendo pequeno. Como não mora só os indígenas, acaba o pessoal no processo de demarcação, a gente acabou tendo que dividir por meio que blocos e tal, a gente acaba não vivendo, não usufruindo, né, do nosso território. E a gente tem a reserva, que é onde a gente tem também, né, que é o povo, onde a gente tem caça, onde a gente faz armadilha, onde a gente tem os rituais, onde a gente tem tudo mais aquilo fechado, que é mais nosso. E a gente vê a liberdade que as crianças têm, a curiosidade que elas têm de querer saber, né, que planta é aquela, para que serve, o que é aquilo, que a armadilha é aquela, que bicho é aquele. Porque a gente vê que dentro da cidade ali, a gente não vê muito isso. A gente não tem essa vivência, essa experiência. A criança, ela vê, tipo, se você vê um celular, você vai querer mexer e tal. E no momento que ela tá ali como é que a gente pode dizer, naquela energia, ela não pensa nessa questão de celular. Ela quer saber de outras coisas que acho que é mais importante, é bem interessante. A gente não consegue fazer isso todas, vamos dizer assim, esse período mesmo que a gente está de isolamento, a gente não pode estar nessa aglomeração, porque a gente sabe que a gente, por ser indígena, a gente tem a imunidade mais baixa, ou seja, o cuidado tem que ser maior pra gente. Imagine o cuidado, né, com os idosos, quando a gente fala cuidar dos idosos. A gente que é mais jovem tem a imunidade mais baixa, os idosos têm a imunidade mais baixa ainda. Nessa questão com as crianças, o aprendizado, elas nem só aprendem, como elas ensinam a gente também, né? Que a gente sabe que, dependendo muito dos povos, das culturas, a gente tem aquela questão da espiritualidade, né? Que vem, que fala que através da criança, que é passado, não chega assim, o pai ensina, às vezes é da questão da espiritualidade, da ancestralidade que a gente tem, que eu acho que é um dos maiores ensinamentos que a gente tem dentro do nosso povo, né? Que a gente não perde, como eu falei, quando eles se vão, a gente não perde, que de alguma forma a gente acaba tendo de volta. Essa questão dos cuidados. Certamente, então, é muito diferente a noção de família
né, a noção de pai, de mãe, né, desse tipo de parentesco mais, digamos, de famílias ocidentais, urbanas, enfim, né, que tem outras referências, né? Como é que é para vocês, então, como é que vocês diriam que é essa noção a noção da comunidade, né, do aglomerado e do que é pai, mãe? Eu sei que vocês duas têm filhos, né, e como é que é essa diferença, né, da noção de família, de mãe, de pai e de comunidade, né? Bom, é no cotidiano, né, que são transmitidos a nossa cultura, e pensar nessa relação tanto não só a comunidade indígena, mas qualquer pessoa que compartilha de um mesmo território e comunga desses códigos, dessas formas de organização, a gente vai ver um sentimento de pertencimento, de vínculos afetivos muito mais potencializados, né? Muito mais próximo. E o interessante é que, como eu levo, né, a minha filha, ela tem essas duas realidades. Na aldeia mãe, né, Tuxá, que fica aqui em Rodelas, a gente tem acesso a todos esses níveis de tecnologia. E lá no território, nós não temos o território ancestral. Então, a minha filha já está crescendo nesses dois polos. E o quanto que é importante que eu sinto quando eu levo ela para o território ancestral, porque não é só uma referência para mim. A gente consegue trabalhar outros sentidos, outros signos, inclusive afetivos. Eu percebo uma ligação, uma interação muito mais forte, porque a gente, podemos dizer assim, a gente só tem a gente ali, né? Esse processo do tempo, da questão da espiritualidade, da intuição. Então a gente fica muito mais próximo nesse sentido de conhecer não só o outro, mas conhecer a gente mesmo, né? Nesse processo de autoconhecimento, de autorreflexão, porque o tempo precisa ser preenchido de alguma forma. E aí nada melhor do que com a gente mesmo. Meu nome é Correia Meir, moro na aldeia de Coral Vermelho, em Santa Cruz Quebralha. Tenho 11 anos e gosto de várias brincadeiras. E hoje eu vou indicar uma dessas brincadeiras para vocês, que é Patiumiucai. Nessa brincadeira a gente faz um círculo e no meio desse círculo a gente coloca o maracá. E entra duas pessoas dentro desse círculo e fica tentando derrubar com a perna do adversário o maracá que está no meio, que está em pé. E quem conseguir derrubar com a perna do adversário o maracá é o vencedor. E nesse círculo fica as pessoas em volta cantando Patiu Milcai. Ai, partiu, partiu Milcai, Milcai partiu, partiu Milcai, Milcai partiu. Estou na de Marofi, ainda do chá. Estou na de Rodelas. Eu tenho 3 anos. Leia, Tânia Turucu. Até Tantana, Aventura da Floresta. Ficha técnica, música, Luciano Salvador Bahia. Desenho Menina da Jujuba, Renato Barreto. Lema central, se seu olhar muda, tudo muda. Fernando Passos, Engenho Novo. Assistente, Luísa Guerra. Produção, José Bittencourt Júnior. Estúdio, Alex Carlyle. Júlia ainda não quase tudo. Júlia já pouquíssimas coisas. Júlia tá chegando.